Fala aí galera, Hayashi aqui e hoje é dia de análise do sorteio das quartas de final da Champions League aqui no Linha de Fundo. Eu já havia prometido pra vocês que eu ia trazer esse vídeo aqui pro canal, né? Eu acabei trazendo o primeiro vídeo sobre o El Clássico, inclusive deixa eu agradecer vocês pelo apoio que vocês deram naquele primeiro vídeo, gostei muito mesmo do feedback, espero que vocês continuem dando esse feedback positivo, né? Tô bastante animado aqui pro canal, ok? E hoje então eu vou estar falando sobre os confrontos, né? Os 4 confrontos das quartas de final da Champions League. Tá? De fundo vocês devem estar vendo uma partida de FIFA, ok? Vocês viram que no vídeo do El Clássico eu arrisquei colocar de fundo lances do jogo, deu flag no vídeo, ok? Isso não vai prejudicar o canal em si, o que prejudica é o strike, não deu strike, deu flag. Então Champions League muito provavelmente vai dar mais problema ainda. Se a Liga BBVA, que é a Liga Espanhola, deu flag, você imagina a Champions League ou o Campeonato Inglês. Então não vou colocar de fundo jogadas da Champions League pra vocês, vou ter que deixar uma gameplay do FIFA. Mas enfim, acho que o que importa são os meus comentários. E sem perder muito tempo, vamos começar. O primeiro confronto é Barcelona e Atlético de Madrid. Vocês vão perceber que desses 4 confrontos, 2 pra mim são muito equilibrados e 2 são desequilibrados. Um dos equilibrados é justamente esse primeiro aqui entre Barça e Atlético de Madrid. Acho que o grande motivo pelo qual ele é um confronto muito equilibrado é só você olhar para o próprio Campeonato Espanhol. O Atlético de Madrid hoje é líder do Campeonato Espanhol com 70 pontos e o Barcelona está em terceiro com 69, já que o Real Madrid está com 70 na vice-liderança também. Mas assim, o grande motivo é que o Barça está numa temporada abaixo do que a gente está acostumado a ver de Barcelona e o Atlético de Madrid está numa temporada muito acima do que a gente está acostumado a ver de Atlético de Madrid. O Atlético de Madrid é sem dúvidas a grande sensação da Europa, né, entre os times europeus dessa temporada, né? Então é um confronto bastante imprevisível, que eu diria que existe uma um leve favoritismo, né, pro Barcelona. Eu acho que a camisa vai pesar um pouco mais, né, por ser uma competição importante, internacional. O Barça tem um leve favoritismo justamente por causa da camisa, por causa da experiência dos seus jogadores. Enfim, eu acho que o Barça leva um pouco de vantagem por conta disso. Nessa temporada, os dois times já se enfrentaram 3 vezes e nos 3 jogos deu empate, né? Um jogo foi 1 a 1 e os outros 2 foram 0 a 0. O Atlético de Madrid vai vir para esse confronto com um desfalque muito importante para o primeiro jogo, que é o Raul Garcia, né? Então isso deve ser levado em consideração, ainda mais porque o primeiro jogo vai ser no Camp Nou, né? O Atlético vai decidir em casa no segundo jogo. Outra coisa que tem que ser dada destaque para esse confronto é a ótima fase do Diego Costa e a zaga do Barcelona instável, né? Acho que a grande aposta do Atlético de Madrid é justamente o Diego Costa. O Atlético de Madrid atropelou completamente o Milan nas oitavas de final e muito por conta das boas atuações do Diego Costa, que vem jogando muito bem toda a temporada, né? Então ele é a grande aposta para esse time do Atlético, e a zaga do Barcelona estando instável como ela vem estando durante toda a temporada, mais instável do que vinha sendo nas outras temporadas, pode ser por aí que o Atlético de Madrid conquiste, né, a sua classificação. Tanto que a melhor defesa da Champions League é do Atlético de Madrid, tomou apenas 4 gols, juntamente com a defesa do Chelsea, né, que também é a melhor da Champions League. Só que acho que o grande diferencial para o lado do Barcelona é o fator Messi, né? O Messi cresce muito nesses jogos, ele chama a responsabilidade, ele decide, é Champions League, ele sempre joga bem na Champions League, então acho que o Messi pode ser o lado de desequilíbrio para o Barcelona, assim como o Diego Costa é o lado de desequilíbrio para o Atlético de Madrid, né? Se o Barcelona vencer, ele vai para sua 7ª semifinal consecutiva, né? Então eu acho que se eu fosse para apontar, eu apontaria 55% de vantagem para o Barcelona e 45% de vantagem para o Atlético, mas eu acho que passa o Atlético, certo? Não é porque eu acho que o Barça tem mais chance de passar que eu não posso achar que o Atlético vai passar. Eu acho que vai dar Atlético nesse confronto, mas enfim, é um confronto completamente equilibrado. O segundo confronto é Real Madrid e Borussia Dortmund, né? Uma reedição de uma das semifinais da Champions League da temporada passada. E nesse confronto eu vejo uma vantagem muito grande pro Real Madrid. Esse é um dos confrontos que eu falo que é desequilibrado. O Borussia Dortmund não é o mesmo Borussia da temporada passada e o Real Madrid também não é o mesmo Real Madrid da temporada passada. O Real é melhor que o Real da temporada passada e o Borussia é pior que o Borussia da temporada passada. E o Borussia vem com muitos desfalques. Só para você ter uma noção, Gundogan não joga, Subotic não joga, Blaskovski não joga, o Schmelzer acho que não joga também, Lewandowski não joga o primeiro jogo, tá suspenso por cartão amarelo, Götze não tá mais no time, o Götze foi parte importantíssima da campanha do ano passado do Borussia Dortmund, hoje ele tá no Bayern, né? Então o Borussia
que vai enfrentar esse Real Madrid é um Borussia muito mais fraco do que o Borussia da temporada passada. E por outro lado, o Real Madrid, apesar de não ser tão diferente do Real Madrid da temporada passada, né, a grande diferença, claro, é o Bale, mas ele não é tão diferente assim, ele tá jogando muito melhor do que o Real da temporada passada, que também não vinha jogando mal. O Real da temporada passada não tava mal, mas esse dessa temporada tá muito bem. Hoje, junto com o Bayern de Munique, são os dois times a serem batidos na Europa, né? São os dois grandes times da Europa que vêm jogando melhor. E o Real Madrid é completo favorito. Tem o Cristiano Ronaldo, que tá detonando nessa Champions League. Todos os jogos ele joga muito bem. Contra o Schalke ele fez 2 partidas ótimas, assim como o Bale. O Bale jogou muito bem contra o Schalke nas oitavas. O Real Madrid tem simplesmente o melhor ataque da Champions League e não perdeu nenhum jogo ainda nessa Champions League, enquanto o Borussia Dortmund tem não só a pior campanha entre os 8 times dessas quartas de final, como também a pior defesa entre todos esses 8 times, né? Então, assim, é tudo favorável para o Real Madrid. Tá? É tudo favorável para o Real Madrid. Eu acho que realmente o Real deve passar. Eu diria aí que o Real tem 80% de chance de passar e o Borussia 20% apenas, certo? O terceiro confronto que a gente tem é o outro confronto equilibrado, talvez o mais equilibrado de todos, que é Paris Saint-Germain versus Chelsea, né? PSG e Chelsea. Por que esse confronto é equilibrado? Primeiro de tudo, eles são dois times ascendentes, né? O Chelsea já nem tanto, o Chelsea já deu uma ascendência já há um certo tempo, né? Que eles falam que são os dois novos milionários, né? O Chelsea já vem numa constante, já é considerado um time grande da Europa há um certo tempo. O PSG não, o PSG é uma coisa mais recente e que tem a sua melhor temporada, a temporada atual. O PSG vem jogando muito bem, lidera com folga o campeonato francês e vem fazendo uma Champions League muito segura. Como se isso já não bastasse, surgiu essa semana um rumor de que o Ibrahimovic foi negociar com, acho que o presidente do PSG ou coisa do tipo, um prêmio de 1 milhão de euros para todos os jogadores do PSG caso o PSG seja campeão da Champions League, né? Sempre rola essa questão de premiação extra para os jogadores caso eles vençam a competição, só que 1 milhão de euros é muita coisa, dá 3 milhões de reais mais ou menos, e seria a maior premiação da história do futebol em relação a um time ser campeão, né? Uma premiação para os jogadores individualmente. Isso foi desmentido depois, mas muita gente ainda acha que é verdade, eu acredito também que seja verdade, mas enfim, é uma motivação a mais para eles, certo? E tem o Ibrahimovic em si que tá fazendo uma Champions League fantástica, uma temporada fantástica, mas principalmente uma Champions League fantástica. Tá disputando junto com o Cristiano Ronaldo a artilharia do campeonato, né, do torneio, e vem jogando muito bem pelo PSG, vem decidindo partidas nas oitavas de final, fez um golaço, né, contra o Bayer Leverkusen. Então, assim, eu acho que a classificação do PSG depende muito do Ibrahimovic. Apesar de todo o PSG estar jogando bem, o Ibrahimovic é quem pode decidir a classificação para o PSG devido à grande força defensiva do Chelsea nessa temporada, né? Então, eu acabei de falar aqui os fatores positivos para o lado do PSG. Os fatores positivos para o lado do Chelsea são principalmente a sua defesa. O Chelsea vem sendo muito sólido defensivamente, ele tem a melhor defesa do campeonato inglês e tem a melhor defesa da Champions League juntamente com o Atlético de Madrid, como eu já citei, sofreu apenas 4 gols, né? Outra coisa, o fator Mourinho. O Chelsea tem por trás do seu banco de reservas o Mourinho, José Mourinho, considerado por muitos o melhor técnico do mundo, talvez ele competindo com o Guardiola, né? Mourinho, inclusive, está atrás de um recorde de ser o primeiro técnico na história a vencer 3 Champions Leagues por 3 times diferentes, né? Ele já foi campeão pelo Porto, foi campeão pela Inter, pode ser campeão pelo Chelsea. Outro fato interessante sobre o Mourinho é que ele nunca perdeu na sua vida uma quarta de final, seja Champions League, Copa da Inglaterra, qualquer quarta de final que ele já disputou, ele nunca perdeu, né? Então, tem esse lado. Eu acho que o grande trunfo do Chelsea é o Mourinho, enquanto o grande trunfo do PSG é o Ibrahimovic. Então, é até interessante de você ver isso, porque o Chelsea tem seu maior trunfo fora de campo e o PSG tem seu maior trunfo dentro de campo. Porém, uma outra grande vantagem do Chelsea é que o segundo jogo é em Stamford Bridge, ou seja, o Chelsea vai decidir o confronto em casa. O primeiro jogo vai ser no Parque dos Príncipes, campo do PSG, e o segundo jogo vai ser no Stamford Bridge. Então acho que pode ser aí também que o Chelsea vença, né? É claro que ele vai ter que tomar muito cuidado para não tomar uma goleada, né, lá na França. Aí que talvez o Chelsea possa se complicar. Se ele conseguir levar um resultado agradável para Londres, por exemplo, 1-0, quem sabe 1-1, 2-1 para o PSG, né? Enfim, conseguir fazer um gol fora ou só perder de 1-0, é possível que o Chelsea classifique porque ele vai decidir, né, em Londres. Então acho que esse é o confronto mais equilibrado. Eu colocaria 50% para cada lado, né? Eu acho que realmente vai ser o confronto
confronto mais legal de se assistir. E por último a gente tem Manchester United e Bayern de Munique. Esse é o outro confronto desequilibrado, né? Muito porque o Bayern de Munique é hoje o time a ser batido, é hoje o melhor time da Europa, e o Manchester United vem como um azarão até para essas oitavas de final, para essas quartas de final, porque todo mundo dava ele como eliminado, já que ele tinha perdido o primeiro jogo das oitavas contra o Olympiacos, né? E aí ele virou no Old Trafford, fez 3-0, né? Então o United, ele tá fazendo uma temporada muito ruim, ele tá muito mal no campeonato inglês, né? Tá com chances inclusive de não se classificar para a Champions League do ano que vem, né? Basicamente a Champions League dessa temporada foi meio que o que sobrou para o Manchester United. Então eles vão vir com tudo, claro, mas a diferença atual entre os dois times, entre Manchester United e Bayern de Munique, é muito grande. No entanto, como já aconteceu nas oitavas de final, o Manchester United pode se aproveitar do fator casa, né? Ele vai jogar o primeiro jogo em casa, vai ter que decidir lá na Alemanha, mas se conseguir um resultado bacana em casa, pode ser que na Alemanha dê para jogar numa retranca incrível e segurar o resultado. Se de repente ganha de 1-0, 2-0 na Inglaterra, consegue levar esse resultado para a Alemanha, vai ser muito difícil segurar o Bayern lá, mas dá para tentar, certo? Então eu acho que esse é o único trunfo que o Manchester United tem para isso tudo. Claro, a camisa também influencia, né? O Manchester United é um time de muita camisa, assim como o Bayern também é. Então tem que ser respeitado esse lado, tem que ser respeitado a camisa que o Manchester United tem, mas não tem como ignorar o momento atual dos dois times e o Manchester United vivendo essa fase de transição que ele está vivendo, porque o David Moyes ainda não conseguiu se colocar bem no cargo, né? O Manchester sente muita falta do Alex Ferguson ainda, então olhando friamente para esse duelo, comparando os dois times, é o duelo mais desequilibrado em relação a times, olhando de forma fria, né? Mas o Manchester United tem como levar como vantagem para ele a camisa e o próprio Old Trafford. Pelo lado do Bayern, como eu disse, é o time que está jogando o melhor futebol da Europa, é o time a ser batido, ele está há mais de 50 jogos invictos no campeonato alemão. Você sabe o que é mais de 50 jogos invictos no campeonato alemão? Isso é mais de uma temporada inteira sem perder, né? Uma temporada tem o quê? 38 jogos? Tá mais de 50, então tá uma temporada e meia sem perder no campeonato alemão, é muita coisa. Outra coisa, o Bayern tá em busca da inédita dobradinha da Tríplice Coroa, né? Na temporada passada eles ganharam a Tríplice Coroa, que é vencer o campeonato alemão, a Copa da Inglaterra e a Champions League. Eles já vão vencer o campeonato alemão, estão com 20 e não sei quantos pontos de diferença para o segundo colocado no campeonato alemão, são favoritos para a Copa da Alemanha e são favoritos também para a Champions League, né? Todo mundo já citava desde a fase de grupos que o Bayern, com o Guardiola por trás de tudo, seria o time favorito, né, a vencer a Champions League. Então, enfim, eu acho que nesse confronto eu poderia colocar aí para vocês 80% para o Bayern e 20% para o Manchester United também, assim como eu coloquei no Real Madrid e Borussia Dortmund. Talvez até um pouquinho mais, não sei, mas é mais ou menos por aí. São os dois confrontos desequilibrados e PSG, Chelsea, Barça e Atlético são os dois confrontos mais equilibrados. Eu falei só no começo, né, quem que eu achava que ia passar. Eu falei que o Barça é favorito, mas eu achava que o Atlético passava. Então, só confirmando aqui, acho que o Atlético passa, Real passa, Chelsea passa e Bayern de Munique passa. Eu acho que esses vão ser os 4 semifinalistas dessa Champions League, ok? Então é basicamente isso aí. Agora eu quero saber a opinião de vocês. Comentem aí abaixo o que vocês acham, se vocês concordam, discordam, quem vocês acham que passa, quem vocês acham que é favorito, tá? Então eu vou ficando por aqui. Espero então que vocês tenham gostado demais desse vídeo aqui do Linha de Fundo, ok? Muito obrigado por todo o feedback que vocês vêm trazendo. Muito obrigado também por quem assistiu o vídeo até aqui. E no mais é isso aí. Então um abraço a todos, fiquem com Deus e até mais.